Irmãos, a paz do Senhor Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei qual horário você vai estar vendo esse vídeo. Nós questionamos bastante alguns pontos, alguns acontecimentos nessa trajetória nossa pelo deserto. Às vezes a gente fica se questionando, perguntando, estou vivendo uma situação e eu não sei o que está acontecendo, né? Nós não conseguimos entender, às vezes, nem o que acontece em nós. Por que nós desanimamos, perdemos a vontade de orar, de lutar, de se posicionar em Deus, né? Às vezes por que vem uma opressão, um aborrecimento ou um certo nível de descontentamento, de impaciência. Isso tudo é comum e acontece. Mas o que eu me pego pensando é que as pessoas elas se atêm muito às consequências e não às causas. Assim, eu não estou com vontade de orar mais, não estou conseguindo orar, não consigo orar de jeito nenhum. Vou dar um exemplo aqui, né? Essa é uma consequência. Agora, qual é a causa disso? Por que será que você não está conseguindo orar? Por que será que você perdeu o desejo de buscar o Senhor? Tem que ter uma origem. Tudo tem uma origem, né? Eu comento aqui que o pastor da minha igreja ele diz isso, que todas as coisas elas têm um início e um desfecho no mundo espiritual. Então, se tem um início no mundo espiritual e tem um desfecho, a gente tem que saber qual é esse início, qual é essa origem, o motivo pelo qual vem esse desânimo, vem esse cansaço, vem esse desgaste. Normalmente, aqui eu vou dizer para os irmãos, isso é batata, tá? Quase todos os casos, eu não sei se tem essa expressão, é batata, aí onde vocês moram. Aqui no Rio a gente fala é batata, é tipo assim, isso é certo, né? Então, normalmente, quase todos os casos, quando se tem esse desânimo, essa falta de desejo de buscar, de vontade de orar, isso está atrelado a uma coisa: olhar as circunstâncias, olhar o que está acontecendo ao redor, né? O que está acontecendo do lado do cônjuge apartado, né? O que ele está fazendo, o que ela está fazendo, o que eles não estão fazendo, ou enfim, tudo de ruim que está acontecendo. Então isso acaba trazendo uma perda, né? Uma perda na fé consequentemente, quando se perde a fé, você começa a esmorecer, deixa de ouvir a voz de Deus e aí se torna um ciclo. Abala a sua fé, você para de ouvir a voz de Deus. E quando você não ouvir a voz de Deus, a sua fé só vai diminuindo, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então a fé ela vem por ouvir a palavra de Deus. E aí você vai esmorecendo, esmorecendo. Quando você vai ver que você está desanimado, você não tem mais força para orar, não tem mais força para buscar, para pedir a Deus uma direção. Então, vamos buscar entender em Deus, porque às vezes a gente precisa entender de Deus, mas às vezes também não precisamos nem entender de Deus, a gente tem que olhar para dentro da gente mesmo, fazer uma análise, né, do deserto. Para um pouquinho e faz uma análise do deserto. A gente vê um monte de personagens bíblicos, né, personagens bíblicos, que eles começam a tentar. Tem uma hora que eles param, né? E eles começam a tentar entender o momento que eles estavam vivendo, se aquele caminho era aquele caminho mesmo. Você vê isso em Abraão, você vê isso em Moisés, você vê eles parando, assentando acampamento no deserto, falando, olha, para onde iremos agora? Qual é a vontade de Deus? Abraão faz a mesma coisa. Herege altar, busca entender do Senhor qual era o caminho, qual era a direção que ele tinha que seguir. Josué, durante as conquistas da Terra Prometida, você vê um monte de servo no deserto, na Bíblia fazendo isso. Então, faça isso. Pare um pouquinho e fale, Senhor, dá uma direção, qual é o próximo passo? Essa é uma pergunta relevante no deserto, importante. Qual é o próximo passo? Não adianta ficar planejando daqui para o final do ano. A gente está em julho, né, praticamente. A gente está em julho praticamente, vai entrar em julho agora e tem gente que está planejando dezembro. Você não sabe nem como que vai ser julho, não sabe nem como será agosto. Então, dê um passo de cada vez. O próprio Senhor, ele fala, a cada dia basta o seu mal. Sofra o mal de hoje, o mal de amanhã, sofra amanhã. Vai viver o problema de hoje. Então, entenda do Senhor isso. Abraão, eu falei de Abraão, falei de um monte de personagem aqui, mas vou me ater a Abraão. Ele trabalhava com duas estruturas. Uma permanente e uma outra provisória. A permanente era o altar. Durante as peregrinações dele, quando ele saiu de Ur dos Caldeus, ele tinha um altar.
Ele erigia altares, né? E toda vez que ele queria entender do Senhor uma direção, ele buscava de Deus coordenadas, né? Ele abria a sua bússola, podemos dizer assim. Como que ele fazia? Ele fazia um culto ao Senhor. Ele erigia um altar e ali Deus se revelava a ele e falava, olha, vai para a direita, vai para a esquerda, não passa por aí, né? E Deus dava a ele diretrizes, direção. E essa era uma estrutura que ele não desfazia, porque o altar não era desfeito. Todas as vezes que ele passava por um lugar, ele deixava naquele lugar um altar. E essa era a estrutura permanente. A provisória era a tenda. Ele armava um altar e uma tenda. Onde ele parava, a tenda ele desfazia e levava com ele. O altar ele deixava. Então isso é importante, nós termos essas duas estruturas na nossa jornada. O altar, que é o nosso culto ao Senhor, a nossa busca, a nossa intimidade, onde Deus vai nos direcionar e nos revelar todas as coisas. E a tenda fala de algo provisório, algo que ia estar sempre sendo moldado ou montado conforme a necessidade. Aí fala do quê? Dos nossos entendimentos, do nosso pensamento. A gente tem que estar sempre atentos para ouvir a voz de Deus no altar, né? E posicionar a tenda quando Deus mandar posicionar e retirar a tenda quando Deus mandar retirar. Aí isso fala o quê? Daquilo que nós pensamos, daquilo que nós entendemos, das nossas atitudes no deserto, elas devem ser baseadas naquilo que Deus fala. As pessoas têm muitas dúvidas, né? A tenda, aonde que eu vou armar a tenda? Será que eu vou botar a tenda aqui nesse lugar? Será que eu não vou botar? Essas são dúvidas do deserto, né? Que a gente vive. Mas as pessoas não querem erigir altar para ouvir a voz de Deus. Não querem buscar do Senhor alcançar a revelação, a direção, como Abraão fazia. Vou levantar um pouquinho. Para poder saber, né, qual é a direção, para saber o que tem que fazer da forma correta. Cada situação de cada irmão, de cada irmã é muito individual, é muito particular. Por mais que algumas situações, alguns casos, algumas escolhas, algumas atitudes, elas possam ser parecidas, né? Eu diria que a grosso modo sim, né? No que se refere ao deixar ir, no que se refere a assinar ou não divórcio, no que se, essas coisas todas que a gente sabe qual é a postura, né? O pessoal que aí assiste canais de restauração já sabe, já está bem inteirado, não tem novidade nenhuma. Só quem está chegando agora nessa questão da busca por uma restauração que ainda está tomando ciência disso. Mas as coisas pessoais, tem muita coisa pessoal particular. Esses dias, ontem ou hoje, um irmão colocou no comentário falando sobre a esposa dele que estava no hospital, estava muito ruim no hospital, né, e estava vivendo essa situação. E ele estava na dúvida se ele deveria ir, né, ao hospital ou não, né? Essa era a dúvida dele, porque ele tinha cortado totalmente contato com ela e já não sabia mais como estava a vida dela, e só soube por alto que ela estava hospitalizada. Então, olha que situação. Aí eu vou dizer aqui para o irmão, vai, né? Vai lá e chega lá e assiste ela. Então, o irmão não vai. Tá vendo como que é uma coisa muito pessoal? Se você for pensar puramente pela palavra, você sempre vai estar tendencionado a pensar assim, vou pagar o mal com o bem, né? Todo o mal que ela me fez, eu vou lá e vou dar outra face, eu vou lá e vou estender a mão, vou ajudar, vou acolher, tá tudo certo, é isso mesmo. Mas a gente sabe, irmãos, e a nossa preocupação é essa, que o inimigo ele é muito astuto, ele se vale até de situações como essas para poder endurecer o coração dela, de repente esmorecer a fé do irmão, ou para poder expor o irmão a uma situação. Então é muito delicado. É claro que o primeiro pensamento é de você ir e assistir. Afinal de contas é a sua esposa, afinal de contas ela está precisando, né? Mas só que se é para ir, antes busque de Deus uma direção, pergunte a Ele. São casos, são situações específicas, porque para a gente tomar uma atitude de colocar a tenda, né, de saber aonde que a gente tem que pôr a nossa tenda, tem que ter primeiro o altar. O altar tem que ser feito ao Senhor, para que o Senhor fale. Não sou eu que devo falar, quem devo falar. Não é o aconselhamento de um ou de outro, de forma alguma. Não é aquilo que o irmão ou a irmã acha, deserto. E a nossa vida, quanto crente, quanto cristão, ela tem que ser pautada por aquilo que Deus fala. Deserto não é lugar de achismo. Não é lugar de achismo. Eu acho que se eu fizer isso, eu acho que... Não, você vai... Né, infelizmente você vai se dar mal, tá? Deserto é lugar de revelação e de direção do Espírito Santo. As poucas vezes que Abraão saiu da direção do Senhor,
e que ele não consultou a Deus para saber o que ele deveria fazer e para onde ele deveria ir, ele quase botou tudo a perder. O exemplo disso foi quando ele foi para o Egito. Chegando lá, né, o rei se encantou pela esposa dele e deu um problemaço para ele. Deus teve que intervir, porque senão as coisas iam piorar demais. Então, faça na direção de Deus. Quer saber como que Deus fala? A Bíblia está aí para isso. Eu sempre digo que como que você vai receber mensagem no WhatsApp se o teu telefone está desligado? Como que Deus vai falar contigo se você não abre a Bíblia? A Bíblia foi escrita para isso, para essa finalidade, para nos exortar, nos consolar e nos instruir, tá? Para Deus falar ao nosso coração e nos orientar. Que o Senhor te abençoe. A paz do Senhor Jesus.